Olá, boa noite. Começando aqui mais uma live especial do Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores para todos e todas que compartilham aí dessa profissão. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Lopes, eu sou psicóloga, trabalho com educação e tenho essa proposta dessas lives, desses encontros, falar sobre educação inclusiva, de uma forma geral, né, pensando na escola para todos, né, a escola que é aberta para todos. Hoje eu vou conversar com a Sandra Batistão. Estou aguardando ela entrar. Ela que surge. Ah, eu sempre dou um pulinho de alegria. Ah, eu também. A pessoa entra, eu dou um pulinho de alegria. Eu fico bastante aliviada quando eu consigo dominar a tecnologia. Não é? Sinal que a tecnologia nos favoreceu. Ai, que É, bom te Cláudia. ver. Boa noite. Feliz também te ver, Cláudia. Ah, feliz Dia dos Professores para você. Para todas nós, para todos os nossos colegas, que Deus nos continue fortalecendo na certeza de que estamos no caminho certo, né? Da Isso luta aí. social. Estamos precisando de muitas forças mesmo, de energias positivas. Sim, sim. Tá dando para ouvir bem, Tá, Cláudia? tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo Bom, eu bem. estou em Peruíbe, é um cantinho reservado aqui de São Paulo. Eu Ah, gosto muito, estou na casa do meu pai, então às vezes eu fico ah, insegura. mas a Enfim, internet tá boa, tá funcionando. Tá dando ai, certo. que bom, queridos, que bom. Legal. Vamos lá então, Sandra. Você podia começar então se apresentando, falando um pouquinho de você, da Tá. sua Então, experiência. vamos lá, né? Eu quero aqui, então, primeiro agradecer esse convite, Cláudia. Eu entendo que todo diálogo que se propõe pensar a escola democrática, que se propõe pensar o Uhum, direito de todos e todas, indistintamente, sejam alunos com ou sem deficiência, são diálogos que precisam se estabelecer e serem compartilhados, porque nós estamos num tempo de muitas uhum. perdas, né, enquanto direitos, e quando a gente defende o direito de todos, eu estou sempre atenta aos convites e aceito. Então, quero agradecer, Ah, que né, bom. para quem já esteve comigo, me conhece, eu sou a professora Sandra Batistão, e para quem está ouvindo, eu sou mulher, eu sou uma mulher de 52 anos, cabelos encaracolados, estou aqui falando é, da residência do meu pai, uma cozinha atrás de uma porta, e gostaria de dizer para todos e todas que estão me ouvindo que toda a educação, com carreira pública há 27 anos, né? Participei de vários momentos na escola pública, várias funções, professora, coordenadora, fui professora de educação inclusiva, né? Uhum, Trabalhei junto com profissionais que tinham alunos com deficiência, também trabalhei no atendimento educacional especializado. uhum. Sou mãe de dois filhos, tenho uma filha na escola pública que ingressou carreira também, bastante feliz e consciente da luta social que ela vai travar a partir da sala de aula. Enfim, apaixonada por terra, por cerâmica, por Arrasou. animais. Ah, e tem um Instagram maravilhoso. Eu adoro o Instagram da Sandra. Quem não segue a Sandra, siga a Sandra, que ela tem fotos ótimas, ela tem textos super poéticos, assim, eu adoro. Ah, eu gosto muito de fotografia. Acho que essa possibilidade de eternizar momentos é maravilhoso. Então, estou bastante feliz fotografando também. Gosto muito. Ah, que bom. Bom, então, você estava se apresentando, né, e contando da sua experiência aí na educação inclusiva, como professora de educação inclusiva, educação especial. E o nosso tema hoje, né, um dos nossos temas é a AE, né? Vamos falar um pouco de AE e EJA, discutir um pouquinho a relação aí entre essas duas
esses dois assuntos, né? E aí acho que a gente podia começar falando de AEE, né? Acho que você poderia fazer uma definição assim geral, né, para quem não conhece, não sabe o que é, assim, dizendo um pouco, fazendo uma definição do que é o AEE, né, o atendimento educacional especializado, e qual que é a importância dele na construção de uma escola inclusiva. Então, Cláudia, eu costumo dizer que teve alguns momentos, né, no encontro com os meus pares que, inclusive, eu não falo de formação, mas de diálogo com professores, que alguns professores diziam assim para mim: olha, acabaram com a política da educação especial, agora nós temos que dar conta de atender aos alunos com deficiência, sem conhecimento. Eu dizia: olha, o atendimento educacional especializado, ele não acabou, né? Desde a política de 2008, nós estamos falando de uma nova política, né, a partir de 2008, onde o atendimento educacional especializado, ele foi reconstituído e revestido de aspectos, vamos dizer assim, democráticos e no sentido de apontar para a escola que o AE era, sim, um serviço, continuava sendo um serviço da modalidade da educação especial, uma modalidade onde a intenção era que se pudesse ter o atendimento para que os alunos com deficiência, os que precisassem desse atendimento complementar, pudessem ser assistidos por mais um profissional da educação, aí no caso o profissional do atendimento educacional especializado, para que este aluno tivesse mais possibilidades de ser ensinado, ou seja, também de apresentar sua outra forma de aprender. Então, eu gosto muito de pensar no atendimento educacional especializado como um serviço a partir de 2008, que foi eu não digo reformado, mas ele foi reconstituído e reformulado para indicar para a escola chamada comum. É estranho você chamar a escola de comum, né? Mas para essa escola comum, regular, né, que esse serviço poderia compor numa perspectiva bastante ampliada, no sentido de envolvimento de mais pessoas, para que os alunos com deficiência que precisassem do serviço pudessem ser acompanhados por mais profissionais, né? Então, eu gosto muito de pensar que o atendimento educacional especializado, na política de 2008, ele vem propor um serviço no contraturno. Então, para nós profissionais, se eu estivesse dizendo agora, por exemplo, um curso de pedagogia, né, na formação de professores, que é o AE. O AE é um serviço da educação especial, um serviço que vai se dar a partir de uma sala de recurso multifuncional, onde essa sala vai receber investimentos da política pública, né, a nível federal, estadual e municipal, para que essa sala tenha recursos de toda ordem para se atender às necessidades de alunos com inúmeras deficiências, né? Então, esse serviço que começa a se organizar dentro das escolas comuns, ele começa a ter uma visibilidade maior na medida em que ele começa a ser apresentado para todo o coletivo escolar como um serviço a mais, complementar à sala de aula, né? É importante, né, a gente lembrar disso, que eu acho que a gente começa partindo bem assim dos princípios básicos, né, do ABC da cartilha, né? A educação especial, ela nunca deixou de existir na escola pública, né? A oferta de educação especial, ou seja, daqueles recursos específicos que algumas crianças vão necessitar por conta da deficiência ou por alguma questão específica, ela é oferecida na escola através do atendimento educacional especializado, né? O que acontece é que ela não concorre com a escola comum. Ela se dá de uma forma, ou no período contrário, ou em forma de projetos, né? Porque às vezes quando você fala, né? Quando começou isso, parece que agora acabou educação especial no mundo, enfia todos os alunos na escola, agora a gente tem inclusão, e essa nunca foi a proposta
da política de inclusão, né? Mas é um equívoco que algumas pessoas podem pensar, né, Sandra? Sim, e eu acho importante destacar, Cláudia, que a Política Nacional de Educação Especial 2008, quando ela vai falar do serviço, que é o AEE, ela projeta para a escola regular uma importância até maior. Ela diz, olha, o serviço do AEE ele é complementar ao da sala regular. Então, ele afirma que nós, professores e professoras, temos sim uma condição intelectual e política de estarmos frente a todos os alunos, independente de ser alunos com deficiência ou não. Então, eu gosto muito de colocar essa projeção que a Política Nacional do AE em 2008, ela propõe pensar a escola comum como algo essencial aos alunos com deficiência. Ela não vai dizer que a educação especial ela está findada, não, ela continua. Ela se reveste de um outro formato para compor com o ensino regular. Então, na perspectiva, eu entendo que a política ela reafirma em nós, profissionais da educação pública, uma condição, né, de estarmos, sim, mediando o conhecimento sistematizado a partir da consideração das diversas formas de aprender. No entanto, ela diz, olha, para alguns casos específicos onde se analise uma necessidade específica, ou seja, onde um coletivo escolar, assistente pedagógico, o professor da sala regular, o professor do AE, família e, por vezes, até o próprio aluno entendam que há uma necessidade de algo mais, então, no contraturno, nós vamos oferecer esse serviço. Então, muito desse viés que afirma que a escola pública, ela sim, ela tem uma competência, uma condição de atender a todos e todas indistintamente. Então, nesse sentido, é bastante valoroso, do meu ponto de vista. Então, a gente está fazendo assim, alguns contrapontos, né, entre uma educação especial que se dá pensando na proposta da educação inclusiva, né, que tinha uma oferta exclusivamente de uma forma segregada, né, que é nas escolas especiais ou nas classes especiais, e com a política do AE, né, com a proposta do AE, ela passa a se dar na escola comum, né, ela como uma oferta, um serviço para os alunos que necessitarem deles. Aí você estava falando, Sandra, né, do AE, da importância desse coletivo da escola discutir, avaliar as necessidades, né? Aí acho que você podia falar um pouquinho, qual é o lugar do AE na escola comum, né? Ele é o AE, o professor se fecha lá na salinha de recursos e fica lá com seus recursos misteriosos. Como é que se dá essa articulação, né? Você que vivenciou isso como professora, e orientando, né, trabalhos nesse sentido. Como é que você vê assim, esse lugar do atendimento educacional especializado na escola? Eu gosto muito de propor essa reflexão, Cláudia, trazendo alguns conceitos, né? Eu gosto de trazer o conceito de cultura, porque Paulo Freire e Vitor Faro vai nos autorizar a compreender que nós nascemos num momento cultural e histórico e que podemos aceitar aquilo que está posto ou podemos questionar para transformar, né? Então, eu entendo que quando nós temos salas de atendimento educacional especializados, ainda em escolas, que olham para esse serviço como um serviço anexo, que não faz parte do coletivo, nós precisamos pensar que cultura escolar que está sendo estabelecida, né, para que a gente possa avaliar o movimento do coletivo em torno das demandas educacionais dos alunos com deficiência, nesse caso, para pensarmos coletivamente. Então, eu penso que ainda há espaços, porque nós estamos falando de territórios, de pessoas distintas, de experiências distintas, né? Então, as instituições são muitas, os sujeitos são muitos, e cada sujeito é um sujeito único, né? E nós temos, inclusive, inúmeros espaços educativos que são gestados por inúmeras equipes gestoras,
Uhum, uhum. Com as suas compreensões, né, e limites históricos mesmo, né, enfim, para o seu trabalho, né? Não é uma sim, coisa mágica, né? Eu acho que é muito legal você estar falando, que é a coisa da cultura mesmo, de como se contextualiza políticas, né? Metas, assim, um objetivo assim, tão fundamental, né, filosófico, como a educação inclusiva. Como é que isso vai se concretizar ali, naquela escola, né, de Santo André, né, com aquela equipe, com aqueles alunos, né? sim. Então, eu penso, Cláudia, que quando nós olhamos para as modalidades de ensino e pensamos a cultura escolar, e você pensa a educação de jovens e adultos enquanto modalidade, a educação especial enquanto modalidade transversal a todas essas modalidades. A forma como essas modalidades vão estar entranhadas, permeadas dentro do coletivo, também vai depender muito da gestão escolar, né? Uhum. Há pouco tempo, eu discutia numa reunião pedagógica que isso está posto, né, pela perspectiva histórico-cultural, que Vygotsky vai afirmar que nós somos síntese das relações sociais. Somos síntese de conjunto formados por um conjunto de questões que nos constituiu como humanos. E ainda nós temos, de alguma forma, processos dentro da escola que não são democráticos. Por mais que nós venhamos falar de democracia, de uma escola que é gestada por todos e todas, onde nós vamos, pelo projeto político-pedagógico, pensar a organização da escola, ainda nós temos escolas que são lideradas por equipes que, por vezes, hierarquicamente, acabam tomando algumas decisões. Eu gosto de olhar, por exemplo, para uma equipe escolar e pensar em que medida, de fato, a educação de jovens e adultos ela é acompanhada por uma equipe gestora. Então, você tem, de repente, uma escola onde a gestão escolar ela acaba, pela demanda, pelo volume de trabalho, atribuindo muito mais sentido e muito mais cuidado com a educação infantil fundamental. E a EJA, por vezes, fica sendo ali um anexo onde alguns alunos vêm à noite para assistirem às aulas e, por vezes, você não tem sequer a equipe gestora naquele período. Desarruma os móveis ali, né? Usa ali o espaço das crianças, né? Usa o espaço das crianças. Sobre um discurso, uma narrativa democrática. E, por vezes, a gente sabe que não é. Da mesma forma, nós temos também equipes gestoras que acabam olhando para a educação especial nessa perspectiva da educação inclusiva e demandando um espaço para atendimento educacional especializado, que é a sala de recurso, sem envolver o debate, né? Sem envolver as pessoas nesse debate coletivo, né? Porque é que temos nesta escola, porque que estamos definindo que é importante o serviço do AE. Que medida a EJA e o atendimento educacional especializado entram como, sim, modalidades que são modalidades tão importantes quanto a educação infantil, quanto o ensino fundamental, porque são modalidades que vão atender ao direito das pessoas de aprenderem, seja crianças, jovens ou adultos, né? Então, acho que desculpa, não sem querer te interromper, né, te interrompendo. Acho que o foco no direito, né, no atendimento ao direito à educação, que é o que você está destacando, né? Sim, ou seja, sim. existir EJA na escola tem um motivo, né? E existir o AE na escola e não numa instituição ou numa classe especial ou numa escola especial, também tem um motivo, né? E o quanto é que os trabalhadores da escola se apropriam desses motivos, né? O quanto que eles têm a consciência do porquê existe isso, né? Será que é só para atrapalhar o seu dia a dia, complicar seu planejamento? Né? Qual que é a função destes serviços, né? Destas modalidades, né? Sim. Eu penso que se nós tomarmos por base, por preceito de que o ser humano ele é o centro, né? Ele é o centro do processo formativo. Então, nós,
professores progressistas, vamos defender vamos defender e vamos apoiar toda a organização que vá na direção de atender ao direito das pessoas aprenderem, defender o direito de todas as pessoas a terem acesso ao conhecimento sistematizado, né? Porque nós sabemos que a escola, ela é representante do conhecimento sistematizado. Nós aprendemos em todos os espaços, isso é fato. Nós sabemos que as pessoas com ou sem deficiência aprendem. Então, esta é uma afirmação que eu gostaria muito de colocar neste momento, inclusive no momento onde nós parabenizamos e defendemos a escola e o seu profissional, que é o professor, né? Todos aprendem, pessoas com e sem deficiência, crianças, jovens, adultos ou idosos, aprendemos, somos seres de aprendizagem. Agora, quando pensamos a escola, nós estamos aqui dizendo de um espaço que oficialmente é a representante do conhecimento sistematizado. Então, nós não estamos falando de qualquer espaço de aprendizagem. Nós estamos falando de um espaço de aprendizagem onde os sujeitos se encontram e têm objetivos que são comuns. Então, existe uma unidade entre os profissionais que se encontram nesse espaço que é a instituição escolar, seja ele o profissional do AEE, o profissional da sala regular, seja ela a merendeira, o porteiro, a equipe de gestão, a equipe de limpeza, são profissionais que se encontram e que dentro dessa instituição exercem uma função social que vai na direção de garantir que todos e todas aprendam. Então, eu costumo dizer que a escola, ela não é qualquer espaço de aprendizagem, e nem estou dizendo que ela é o melhor espaço de aprendizagem. Estou dizendo que a escola, ela tem sim uma função, porque ela representa um espaço socialmente constituído para que todos nós, alunos com ou sem deficiência, tenhamos acesso àquilo que é o patrimônio histórico e cultural. Cláudia, eu gosto muito de trazer isso como reflexão. Porque o aluno com deficiência ou sem deficiência, ele tem direito a compreender a sua história e o seu momento histórico, tendo acesso às áreas afins do conhecimento, seja a matemática, a história, a geografia, a ciência, as artes, a língua portuguesa. Então, a escola é esse lugar de fomento de pensamento. Não que não pense em outro lugar, não é isso, né? Eu espero me expressar bem aqui. Mas a escola, necessariamente, é um lugar de encontro onde todos os sujeitos estão se organizando para pensar no compartilhamento do conhecimento sistematizado. Seja na sala regular. Assim, nessa sociedade, nessa que a gente vive, nessa que nós vivemos, 2020, né, existe uma instituição que é a instituição que se associa com o ensino, né, é a instituição em que as crianças e jovens entram para serem iniciados ali naquele saber da sociedade e para a qual os adultos que foram excluídos dessa aprendizagem nessa idade da infância, desse ingresso, né, a idade obrigatória do ensino, podem voltar, e essa instituição é a escola, né? Não é pouco a gente dizer que estar na instituição, que é aquela que aquela sociedade elege para isso, não é pouca coisa, né? Você dizer, mas aqui tem uma escola tão boa quanto, né? Que eu tenho um pouco essa crítica, eu estava conversando um pouco com você em relação à história da educação especial, né? Com a montagem das escolas especiais, que vê um pouco nessa direção, né? Eu brinco que é um Minecraft a educação especial é um Minecraft da educação, né? Eu não sei eu não sou muito versada nos jogos eletrônicos, assim, né? A Carla que vai vir falar comigo numa live vai poder explicar isso muito melhor, né? Mas o Minecraft é um jogo onde você constrói mundos artificiais, né? E a educação especial, ela vem de uma história marcada pela construção do mundo artificial. Então, você tem aqui a arte para as crianças com deficiência, você tem o esporte para as crianças com deficiência, você tem a escola para crianças com deficiência. E a gente não tem uma inclusão de fato nas instituições que são sociais, que é essa que todo mundo tem que estar, né? Se ela se pretende ser democrática. Se ela não quer ser democrática, aí é outra coisa, né? Mas se ela se pretende democrática, então a escola é a instituição, né? Eu não quero Minecraft, eu quero estar na escola, naquela lá que todo mundo está, né? É essa que a gente
precisa, onde a gente tem que colocar todo mundo, né? E é justamente nesse espaço que nós entendemos que é um espaço para todos e todas indistintamente, é que nós estamos nos constituindo enquanto humanos. Eu costumo afirmar que, na minha experiência, de que a entrada dos alunos, sejam eles jovens, adultos ou idosos, ou mesmo as crianças com deficiência, a entrada dessas crianças, dessas pessoas com deficiências no espaço chamado espaço regular, né? Que bom que a escola especial acabou, embora nós estejamos no momento absurdo de um decreto 10.502 que possibilita, ou seja, que tenta recolocar a possibilidade de uma escola especial ou uma sala especial como a ideal, né? E nós questionamos esse modelo do que é ideal, porque para nós que sonhamos com uma sociedade verdadeiramente democrática, com uma sociedade justa para todos e todos, sabemos que não se... Como é que eu diria? É absurdo você afirmar que uma escola ou uma sala especial pode atender melhor esse ou aquele outro sujeito, né? Desde a Constituição de 88, que se afirma que a escola é para todos indistintamente. Exatamente. Estamos na batalha para tentar fazer a Constituição de 88, né, funcionar, né? Inclusive com a gestão democrática das escolas, né, como você estava mencionando, né? Ou seja, que é um aprendizado, Cláudia. Que é um aprendizado, né? A democracia ela é jovem no nosso país. Ser verdadeiramente democrático, ser verdadeiramente progressista, ser verdadeiramente inclusivo é complexo, porque nós não fomos humanizados nessa vertente, né? Não dá para descolar nossa existência histórica, né, de modelos cartesianos que nos constituiu, por vezes, como humanos enquadrados dentro de um padrão de normalidade. Isso é uma coisa. Agora, segregar jamais, porque nós estamos afirmando que nós, adultos hoje, não tivemos o privilégio de viver numa diversidade. Né? Nós vivemos, muitos de nós, somos aí da década de 60, de 70, nós vivemos momentos de exclusão, mesmo não tendo alunos, colegas com deficiência próximos de nós. Nós vivemos as salas do fraco, do médio e do forte, né? A gente conversa sobre isso. Então, aquela escola que elegeu alguns poucos para estar nela, é a escola hoje que se ergue dizendo, olha, existem desafios, sim, nós precisamos de políticas públicas que venham nos ajudar nos processos de formação continuada, de manutenção dos espaços, manutenção e organização dos espaços físicos, de financiamento para os espaços serem de fato para todos e todas. No entanto, apesar de admitirmos que há desafios ainda para serem superados, nós, nessa perspectiva de escola para todos e todas, estamos avançando enquanto humanos, estamos avançando enquanto instituição, que pretende formar alunos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, para uma sociedade de fato democrática, uma sociedade de fato para todos e todas. Então, eu não tenho dúvida, com a minha trajetória profissional, não tenho dúvida nenhuma de afirmar que a entrada das pessoas com deficiência, sejam elas jovens, crianças ou adultos ou idosos, a entrada das pessoas com deficiência não favorecem só elas mesmas, porque também tem aquele jargão, né? A escola regular ela é boa para a escola, para a pessoa com deficiência, porque ela vai ter condição de aprender. Nós, ditos mais, aprendemos muito com as pessoas com deficiência. Nós aprendemos na diversidade. Inclusive, aprendemos que os nossos padrões de normalidade, eles caem por terra, porque o que é ser normal ou anormal? Né? O que é ser... E também nessa perspectiva a gente vai se perguntando o que é educação inclusiva ou exclusiva, ou de exclusão. Então, me parece também, Cláudia, que nós vamos sendo tomados por uma narrativa, né, principalmente com o decreto, com todos os equívocos que ele propõe, quando ele deixa em aberto a possibilidade das famílias optarem por escola X ou Y, ele traz um equívoco absurdo na sua concepção, que é justamente de reafirmar que existe um lugar melhor para um e um lugar melhor para outros. Nós
falando de sociedade, nós estamos falando que a escola é o primeiro espaço, né, que pode sim formar, ou seja, colaborar com as reflexões para que nós nos vejamos na diversidade de quem somos enquanto humanos. A escola, do meu ponto de vista, é este lugar. Né? Uhum. Então, eu entendo que se nós temos uma escola que não considere os saberes, a história das pessoas, as suas experiências de vida, e não organize o seu currículo para trabalhar junto a todos os sujeitos, é uma escola que não vai poder, de maneira nenhuma, colaborar com uma sociedade justa, uma sociedade para todos e todas, indistintamente. Então, e a questão da mentira, né? Eu não consigo achar uma palavra melhor, que é essa ideia de escolha, né? É como se você falar, a própria questão do direito à educação, né? Você fala, não, eu não quero, escola não preciso, eu vou fazer aqui na minha casa, vou fazer do meu jeito, aquele outro debate também, né, de um governo assim, bastante equivocado em política educacional, que nem esse que a gente está tendo, né? Tem a escola, tudo bem, mas eu vou fazer na minha casa, porque eu vou fazer do meu jeito. E o que implica essa escolha, né? Ela é um ataque à humanização mesmo, né? Você pensar que a gente se constrói enquanto sociedade no esforço coletivo, tentando caminhar para uma construção democrática, e aí alguns, sob o manto da suposta escolha, negam isso, né? Qual é a perspectiva que a gente tem para uma sociedade democrática debaixo de um tipo de visão desses, né? Você fragmentar e você enfraquecer justamente essas instituições que é onde a gente busca se apoiar para se construir como uma nação, né? A gente estava falando sobre a noticiazinha que mandaram da educadora negra, que eu não vou lembrar o nome, e é bom que eu não lembre mesmo, que é para a gente marcar que a gente não conhece a história nossa, a gente não conhece os nossos heróis negros, não conhece as nossas professoras negras, os nossos... então a gente tem tanta coisa para fazer ainda, e aí você quer acabar com tudo em nome de uma suposta possibilidade de escolher, né? Não construir isso ou construir, né? E como a gente fica fragilizado nisso, né? Ô, Sandra, mas deixa eu aproveitar que eu te interrompi mesmo e te fazer, então, uma questão sobre a questão da EJA, né? Pelo como você estava falando, que tanto o AE quanto a EJA são dispositivos aí para garantir a educação para todos na escola, né? E quando os dois se encontram, né? Como é que é o AEE na EJA, como é que isso se configura, e se você podia falar um pouco para a gente disso, e da sua experiência nesse acompanhamento aí do AEE em interlocução com a EJA, né? Eu gosto de pensar e de afirmar tanto o atendimento educacional especializado quanto a modalidade de educação de jovens adultos. Desculpa, o Fábio está falando aqui, Antonieta de Barros, é isso mesmo, Fábio, Antonieta de Barros. Aí depois eu vou colocar o link da matéria que saiu no El País, maravilhoso, minha colega Ivone compartilhou, né, e assim, né, e que a gente não esqueça esses nomes, né, obrigada, Fábio. E é interessante, né, Cláudia, quando nós vamos falando a escola como uma instituição que ela tem como responsabilidade compartilhar o patrimônio histórico-cultural, né? Então, quando nós vamos afirmando entre nós, né, que por vezes não sabemos da nossa própria história, por vezes não compreendemos, né, o quanto nós estamos tomados por uma perspectiva aligeirada, alienante, do ponto de vista de formação, porque eu estava lendo um texto há pouco tempo do Frei Beto, onde ele diz que ele faz um pedido, ele diz, olha, tomara que a reforma agrária se estabeleça, mas tomara que regada pouco sangue. E aí ele vai dizendo, né, nós não conhecemos essa nossa história de colonizados, de explorados, de tanta gente sem terra e tanta terra sem gente. Na medida em que nós compreendermos isso, nós vamos
ter mais condições de lutar, né? É por isso que eu defendo a escola pública como um espaço importante do ponto de vista que nela cabe todos e todas, porque nela cabe a defesa de toda a modalidade, seja ela a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, seja ela a educação dos jovens adultos, uma outra modalidade que vem sendo bastante enfraquecida nos governos atuais, né? Nós estamos passando por um momento, por exemplo, no ABC, isso está posto nos números, do quanto estão se fechando salas de jovens e adultos. Como se, para esse sujeito, já tivesse sido garantido no seu tempo de direito, um tempo de direito à aprendizagem que não foi. Ela é hoje, ela pode ser amanhã, ela pode ser em 5 meses, em 5 anos, isso vai depender da condição desse jovem e desse adulto e desse idoso, na medida em que ele busca se apropriar de um conhecimento. Então, a defesa da EJA, ela precisa ser colocada, porque nós estamos vivendo um tempo de desmantelamento de políticas públicas para a educação de jovens e adultos, e nós estamos falando, quando dizemos de atendimento educacional especializado, e dizemos de um público, por vezes, de jovens, adultos ou idosos com deficiência que estão na EJA, sendo convidados a estarem em escolas especiais, porque isso acontece, e agora com decreto que precisa ser revogado pode ocorrer muito mais, nós estamos dizendo de um espaço público que precisa, sim, se entender na direção de atender ao direito dessa pessoa com deficiência, ponto. Nesse tempo histórico seu, sendo ele jovem, adulto ou idoso. Agora, pensando, por que a gente precisa defender, além da defesa que se faz pelo direito, independente de se analisar se tem qualidade ou não, a defesa se faz também por nós que vivemos na escola pública e sabemos sim que há experiências de qualidade e experiências que são grandiosas do ponto de vista de humanização quando se fala da articulação entre EJA e entre atendimento educacional especializado. E eu gosto muito de trazer o conceito de colaborativo, o conceito do que é o atendimento educacional colaborativo na modalidade de educação de jovens e adultos. Nós poderíamos estar falando do conceito de atendimento educacional especializado nas outras modalidades também, mas aqui, já que nós nos propomos a falar sobre a EJA, eu gostaria de propor pensar que quando nós temos um público jovem, adulto ou idoso, nós temos um público que sabemos e podemos reafirmar pela narrativa freiriana de que são sujeitos de saberes, sujeitos de conhecimento de mundo, né? São jovens, adultos e idosos que lidam com as demandas da vida, sejam eles com ou sem deficiência, mas pensando os alunos com deficiência, porque estamos falando do AE, são jovens e adultos também com saberes, que têm histórias únicas e que se cruzam coletivamente, né? Que se ampliam coletivamente. Então, o atendimento educacional especializado, na perspectiva colaborativa, ele é um serviço que está se constituindo, porque não é um exercício simples, porque nós estamos falando de um exercício colaborativo aonde sujeitos, ou seja, os profissionais de educação, seja da sala comum ou do atendimento educacional especializado, eles vão participar ativamente de um projeto, de uma disputa. Eu, Sandra Paula, posso ser do AE e a Cláudia é a professora da sala regular. O nosso aluno, que é o João, e que tem síndrome de Down, esse nosso aluno, para ele foi oferecido um serviço no contraturno, e nós duas sabemos que a nossa ação, a nossa mediação pedagógica pode favorecer o processo de humanização desse sujeito. Porque nós vamos ajudá-lo a compreender o mundo nesse seu tempo histórico, nós vamos ajudá-lo a compreender a palavra no mundo, nós vamos ajudá-lo a entender que individual e coletivamente nós vamos nos constituindo. Então, eu não vejo possibilidade, Cláudia, de um atendimento educacional especializado desarticulado da sala regular. E eu não digo articulado no sentido tarefeiro. Eu vou lá, atendo o aluno da Cláudia no contraturno. Eu cumpri minha tarefa. Não é disso que se trata, do meu ponto de vista, né? A corrente teórica que sustenta as minhas reflexões é a psicologia histórico-cultural de Vygotsky e a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani. São duas correntes teóricas que vão alicerçar a discussão
dizendo de que nós vamos nos constituindo coletivamente. Então, o meu fazer dentro da instituição escolar não pode estar descolado do fazer da professora da sala regular. Por isso, se propõe que ambos consigam dialogar minimamente, se não tem condições dadas pelas políticas públicas, e se encontrarem fisicamente no espaço físico, porque um está num turno, outro está no outro, nós ainda temos esse entrave, que é um entrave organizacional, né? E que a gente depende de políticas públicas, mas para eliminar esse entrave ou para minimizar os impactos dele, eu jogo aqui na conversa a figura da coordenadora pedagógica numa experiência que eu tive que foi grandiosa. Então, nós tínhamos... Deixa eu, antes de você contar, só assim fazer ressaltar um ponto que você falou, que para mim eu acho que é fundamental, né? Que é o desafio de você ter um trabalho coletivo, né? Talvez seja tão difícil para a escola incorporar o seu AE, a sua EJA, porque são trabalhos que exigem uma interlocução, né? Fora dessa interlocução, dessa conversa, dessa troca, eles acabam não tendo muito sentido, né? Aquela ideia de você, eu sou professor de geografia, eu sou professor de matemática, eu sou fecha a porta do AE, começa a porta do... isso não dá certo se a gente for, de fato, pensar no que é o papel do AE e que tem que se articular com a sala comum e que não é o que é o papel da EJA, né, do AE na EJA, né? Então, talvez isso seja um grande medo, né, um grande receio. Como eu saio do meu quadrado e começo a trabalhar junto com outro professor. Principalmente que o professor tem aquela coisa do fechar a porta, eu fecho a porta da sala e aqui o isolamento, né, do trabalho do professor. E são formas de trabalho que exigem uma conversa. Né? Então, o professor do AE é aquele que vai chegar lá e vai querer conversar. Às vezes ele pode ser mais bem recebido, outras vezes não tão bem recebido, mas é alguém que vai querer fazer essa ponte, né? E talvez isso seja uma dificuldade, né? Pela própria falta de vivência da nossa escola nesse tipo de trabalho, né? Você me fez pensar que, de fato, talvez haja em nós uma fragilidade para o exercício da coletividade, né? Eu penso que eu só me percebo o sujeito coletivo se eu percebo o sujeito único, que é o outro, e me encontro nesse outro, né? Então, por isso que é importante pela corrente teórica e pela compreensão da prática escolar de que nós possamos discutir coletivamente quais são as nossas intenções educativas. O que definimos como qualidade na educação? Que disputa nós fazemos quando eu, professora do AE, e você, professora da EJA, se apresentam frente ao aluno? Que disputa nós fazemos? O nosso fazer não pode ser meramente tarefeiro, eu vou ali porque eu ganho dinheiro e vou embora. Não, nós dependemos do dinheiro, é fato, né? Mas a nossa função social, ela precisa estar alicerçada por intenções, por ideais que sejam ideais democráticos, ideais que se entendem na perspectiva de disputar o destino dos meninos, dos jovens e dos adultos com e sem deficiência, né? Então, nesse sentido, Cláudia, nós estamos entendendo, sim, que o atendimento educacional especializado pela Política Nacional de 2008, e depois nós tivemos em 2009, né, a resolução número 4, que vai afirmar, olha, o atendimento educacional especializado, ele precisa estar dentro e compor, não só estar dentro, mas ele precisa compor e se fazer presente ao projeto político-pedagógico da escola. Né? Agora, como é que a gente define projeto político e político-pedagógico? Né? Qual é a concepção que nós temos deste documento que é construído ou deve ser construído coletivamente, pensando a unidade da função social da escola. Então, nesse sentido, nós estamos caminhando. Ainda é um caminhar com pernas curtas e passos lentos, porque nós fomos humanizados
para individualizar, para individualidade, isso é fato. Ainda hoje a escola é aquele lugar cartesiano onde cada um senta atrás do outro. Eu estou dizendo que isso não é a regra, mas na grande maioria das escolas, nós estamos sendo ainda humanizados para um quadrado de sala de aula, onde nós vamos deixando de sentir nossos corpos, né? Nós sentamos um atrás do outro, olhamos um para as nucas dos outros. Na sala de aula é um quadrado mesmo, né? A sua carteirinha. E é um quadrado mesmo. Né? E é um quadrado mesmo. E é um quadradinho mesmo. Então, desmantelar isso em nós, que fomos humanizados nessa perspectiva, é o grande desafio. E a entrada das pessoas com deficiência, elas de alguma forma estão movimentando em nós a busca por um espaço que seja de fato mais dinâmico, um espaço onde se pense outros modos de ensinar, porque nós já entendemos que há outros modos de aprender. E isso não pode ficar só no discurso, né? Só na minha narrativa. Existem diferentes formas de aprender. Bom, se existem diferentes formas de aprender, existem diferentes formas de ensinar. E eu entendo que é neste conjunto de reflexão sobre mediação pedagógica, na perspectiva crítica e criadora, que o profissional do AEE, ele entra e ele é um grande formador dentro de um espaço que tenta ser democrático, mas não é, porque não existe discussão pedagógica na totalidade. Então, quais são as perguntas que eu, profissional do AEE, também posso fazer esse meu coletivo? Quando, por exemplo, nós estamos falando de educação inclusiva, né? E o que é inclusão? Se nós, lamentavelmente, a escola, a EJA, a infantil ou fundamental, qualquer modalidade que foi afirmada para todos e todas, ela hoje tem a transversalidade da educação especial, dizendo, olha, somos a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Já há uma contradição aí, porque nós estamos falando de uma política que tem que afirmar e qualificar o direito do outro, dizendo, ó, nós somos inclusiva. O que é uma escola que não é inclusiva? E o que é inclusão? O que é inclusão? Então, quando nós pensamos no atendimento educacional especializado, o seu profissional, que foi humanizado numa perspectiva muitas vezes cartesiana, individual e não coletiva. E hoje ele tem que ir para o coletivo, esse tem sido o fomento, a perspectiva colaborativa. Sim. A perspectiva colaborativa do atendimento educacional especializado vai para além do que muitos têm colocado como possível. Eu passo na sala da Cláudia, eu sou do AE, eu pego o aluno lá com deficiência e levo ele para uma atividade X ou Y. Isso é extremamente excludente. Isso é extremamente pequeno diante da possibilidade de estar junto com a Cláudia, pensando uma possibilidade para que todos os alunos com e sem deficiência possam interagir. Agora, quando pensamos o conceito de colaborativo, Cláudia, eu gosto muito de afirmar que o atendimento educacional especializado, pelos seus profissionais, ele pode sim trazer uma dinâmica de uma escola que possa tentar um diálogo menos hierarquizado, né? Tendo em vista que os processos de aprendizagens, eles têm objetivos que podem ser alcançados coletivamente, nunca individualmente. A professora da sala regular, quando ela compreender que a merendeira, quando ela observa o menino se servir e ela dá uma pista, olha, eu acho que ele não está conseguindo segurar esse talher desta forma, mas eu tenho outro que trouxeram que tem um outro formato. O que você... Ela também está compondo com o processo de formação desta criança, ali em colaboração com a professora. Mesmo sendo nessa imediaticidade desse cotidiano. Sim. Se o profissional do AE se compreende nessa perspectiva de transitar por entre o coletivo, se constituindo coletivamente, é muito mais possível, sim, que nós venhamos a ter um atendimento educacional especializado que permita uma reflexão para além do ensinar somente aquele aluno com deficiência, mas nós vamos pensar coletivamente. Como incluir esse aluno com deficiência dentro dessa sala de aula a partir de um jogo. Um jogo que eu não faço e não sugiro só para o aluno X. Eu tenho um aluno com baixa visão e lá na sala de recursos eu observei que ele consegue entender quantidade. Quando eu confeccionei um jogo com caixa de leite, um jogo de dominó gigante,
olha que bacana, mas ao compartilhar essa reflexão junto com a professora da sala regular, nós podemos juntas pensar como é que todo coletivo, num jogo de dominó, podem avançar nos seus conhecimentos. Uhum. Então, isso não é só para o aluno com deficiência, isso é pensar outras formas de ensinar também para todos. Porque se eu percebi que na sala de recursos, um dominó ampliado facilita a compreensão do aluno, desse aluno que eu atendo, que tem deficiência, eu consigo compreender que ele consegue compreender melhor quantidades a partir de um jogo, eu não posso propor que na sala de aula ele vá ficar com esse jogo lá no cantinho com um agente de apoio. Uhum. Porque aí a concepção de inclusão ela cai por terra, né? Uhum. Ela não se constitui. Acho que aí a pessoa não entendeu direito qual é mas é o que você está falando, acho que é fundamental para a gente pensar. O professor do AE, ele não é aquele que vai descobrir estratégias mirabolantes para trabalhar individualmente com aquele aluno na sala do AE somente, né? Ele é aquele que também faz um papel de articulação entre o próprio professor da sala comum e a sua turma, pensando estratégias diferentes, pensando os momentos em que todos os alunos podem estar envolvidos em alguma proposta, e não uma proposta para aquele aluno e outra, porque às vezes isso é uma coisa que eu percebo assim, na minha experiência, que desespera um pouco o professor, né? Ele tem a ideia que ele tem que fazer 18 atividades diferentes para 35 alunos, e não é disso que a gente está falando, né? Mas é enxergar dentro da sua proposta como todos os alunos podem participar dentro das suas possibilidades, dentro dos seus processos, né? E o professor do AE é alguém que pode contribuir muito para ajudar o professor da sala comum a ver isso, né? Nessa perspectiva da colaboração, né? Sim, e eu gosto de trazer no alinhamento dessa perspectiva da colaboração, Cláudia, o conceito de mediação pedagógica na perspectiva crítica e criadora. Há desafios, né, em relação aos modos de ensinar. Nós estamos falando que a escola e o professor não é um sujeito tarefeiro e que pode ensinar de qualquer jeito, de qualquer forma, seja ele profissional do AE, seja ele profissional da sala comum. Nós estamos falando de um sujeito de pensamento que olha para o seu coletivo, ele se sabe representante de uma área de conhecimento e ele precisa ensinar todos e todas que podem aprender de maneiras distintas a partir de um mesmo eixo temático, a partir de uma mesma atividade. Como é que cada um de nós, diante, por exemplo, da tecnologia, né? Como é que cada um de nós, e que tempo que cada um de nós leva para aprender a dominar a tecnologia, aprender a fazer uso com qualidade da tecnologia. Isso envolve muitos aspectos. Um deles de aptidão, de habilidade, de recursos, de sentido. E isso vai nos dando condição de aprender em diferentes ritmos. Eu acho que regular os processos de aprendizagens, esse regular é individual, porque também precisa fazer sentido. E eu vou me constituindo coletivamente para que esse processo faça sentido a mim como sujeito, porque também ele faz coletivamente. Então, não vejo a possibilidade de uma escola se intitular como inclusiva quando ela tem um aluno com deficiência que está fazendo um pontilhado lá no cantinho e o restante está discutindo um eixo temático numa área aqui. Seja na EJA, né, seja na educação de jovens adultos, seja no infantil ou no fundamental. Né? Então, nesse sentido... Deixa eu te perguntar, né, que naquela hora que eu te interrompi, e a gente estava falando sobre a questão da colaboração, e você estava falando do papel da coordenação, né? O papel do coordenador pedagógico nessa articulação, né? Nessa dificuldade, esse desafio do trabalho coletivo na escola e o papel do coordenador pedagógico, né? Eu costumo... Tem algumas redes que trazem essa função social a partir do conceito de coordenador pedagógico ou assistente pedagógico, né? Tá. Eu gosto muito de desmanchar as palavras, né? Quem assiste pedagogicamente, né? O assistente pedagógico, ele assiste pedagogicamente aos seus professores. Então, ele é um sujeito que vai se apresentar nessa sala de aula ou nesse coletivo de professores para juntos pensarem num planejamento que possa atender a todos e todas indistintamente. Nós estamos falando aqui, Cláudia, de pessoas com deficiência, mas a gente poderia estar falando que, quando nós falamos em diversidade, nós colocaríamos muitas outras
categorias dentro desse conjunto que somos diversos, né? Então, pensar a escola para todos, indistintamente, seja alunos com ou sem deficiência, e toda a gama de diversidade, eu penso no caleidoscópio, né? Todas aquelas possibilidades, eu entendo que o papel do assistente pedagógico e da coordenação pedagógica é fundamental, porque é alguém que pode transitar entre inúmeras salas, dialogando com inúmeros profissionais, compartilhando reflexões, fazendo boas perguntas e, inclusive, sendo ponte, neste momento, entre eu, professora do João, que tem síndrome de Down, que está na minha sala regular no período da manhã, e da Cláudia Lopes, que está à tarde com este meu aluno num atendimento educacional especializado. Qual é o filtro, qual é a unidade nossa, né? O que nós objetivamos, o que nós pretendemos para esse nosso aluno, enquanto formação? A coordenação pedagógica pode ser uma ponte, uma articuladora entre esse nosso trabalho, porque ela pode, inclusive, ser portadora de pensamentos nossos, que a gente possa compartilhar, mesmo em turnos diferentes, para que a gente avance no sentido de uma mesma intenção educativa, para que o menino possa, de fato, estar no coletivo, de fato, possa pertencer, possa ser percebido como sujeito de direito e de aprendizagens em outros ritmos, em outros tempos. Então, o papel da coordenação pedagógica, eu não tenho dúvida nenhuma, até pela experiência dentro do coletivo escolar, cotidiano, diariamente, que a coordenação pedagógica ela é fundamental no papel de articulação entre o serviço do AE e da sala comum. Porque ela tem essa possibilidade de trânsito, né? E de reflexão que ela compartilha e como um fio condutor da escola, né? Sim, porque se você tem um projeto político, se você tem um projeto político-pedagógico que já referenda o AE, então a escola tem um projeto político-pedagógico onde todos pensaram atendimento educacional especializado, e não só profissional do AE. Você tem nesse projeto político-pedagógico um documento que está em movimento dentro da escola, então a coordenadora ela pode ser esse fio de condução e de reordenamento junto com os seus sujeitos, para que esse projeto possa, de fato, ser alicerçante para garantir o direito de todos à aprendizagem. Eu entendo nessa perspectiva. Né? Sandra, enfim, o nosso tempo vai acabar. Já? Já? Eu falei que ia ser muito rápido. Bem rápido, a gente vai ver, rápido. Já acabou. Nós estamos nos minutinhos finais, né? Queria deixar para você, se você gostaria de falar, né, as suas últimas colocações. Não sei, antes te agradecer muitíssimo por essa conversa. Eu que agradeço. Nossa, nós temos um minuto e meio. Tá. Cláudia, então nesse minuto e meio eu vou agradecer a todos e todas, né, agradecer ao convite que você me fez, essa oportunidade de colocar um pouco mais do pensamento sobre essa escola pública que defendo, que valorizo e que entendo que é espaço democrático e de direito de todos e todas. Vou aproveitar para dizer, precisamos de uma luta coletiva para dizer não ao decreto, revoga já. O decreto 10.502, ele é absurdo, ele é um decreto que não valoriza a instituição pública como espaço democrático de direito. Também queria dizer que, para todos nós, né, que sonhamos com uma escola pública de qualidade para todos e todas, que nós possamos unir nossas forças, eu queria fazer um convite para quem está aqui conosco a nos apoiar. Eu faço parte do Coletivix, @Coletivix no Instagram. Nós somos um grupo de pessoas de diferentes áreas do conhecimento que estamos nos apoiando mutuamente, estamos engajados em atividades que possam, de fato, estabelecer relações democráticas dentro das escolas. Então, é um grupo lá no Instagram e nós estamos convidando a participação de todos e todas, né, @Coletivix. Ficarei muito feliz em encontrá-los e encontrá-las por lá, porque a gente pode continuar esse diálogo a partir do Coletivix. Eu vou agradecer bastante. Com certeza, tá muito Fico muito feliz e quero parabenizar todos os meus colegas e colegas professoras. Profissão que tem muito orgulho, muito orgulho.
Sânia, obrigadíssima pela sua contribuição, uma pessoa que faz diferença. Vai cair a nossa live. Que pena. Então, muito obrigada. agradecer. Obrigada. Sigamos em luta. Revoga já!